Jesus já está a abrir o terceiro selo, que é o do cavalo preto, que neste caso estava na frente, que é o cavalo preto que estava na frente, que é o significado do cavalo preto é pobreza e fome, meus irmãos. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissela e recentemente, no dia 21 de fevereiro agora de 2025, o nosso irmão português Paulo Cordeiro teve uma visão muito simbólica. Neste sonho, ele viu 3 cavalos, um preto, um amarelo e um vermelho, avançando com grande velocidade, trazendo consigo um alerta à igreja. Esse testemunho tem um profundo significado profético e pode nos ajudar a compreender melhor os tempos em que estamos vivendo. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através desse vídeo, amém? Boa tarde, meus irmãos, que Deus os abençoe, um grande abraço para vocês. Eu vim falar de uma visão que o Senhor me deu há 7 dias atrás, e esta visão foi com 3 cavalos, um preto, um amarelo e um vermelho. Portanto, eles vinham assim, o cavalo preto neste caso vinha na frente, que este cavalo preto é o segundo, e o amarelo vinha a seguir dele, neste caso que é o quarto, e o vermelho, neste caso que é o segundo cavalo, vinha atrás. E eles assim, portanto, o cavalo preto vinha assim na frente, e o amarelo vinha quase colado cabeça com cabeça, como também o vermelho quase com cabeça com cabeça. Eles vinham a correr muito depressa. Eles quando estavam a passar, eles fizeram assim uma curva, depois o cavalo subia, depois descia outra vez, e quando eles passavam havia muito fogo, de um deles passava havia muito fogo, e eles ao passar, eu via anjos assim a subir de um lado e do outro assim, muito depressa assim. O céu estava em aberto, e depois, quando eles passavam, os anjos subiam para cima. Eu vim pedindo confirmação ao Senhor, e o Senhor hoje, esta manhã, era 6h40, o Senhor me deu a confirmação, e como é de costume, eu faço sempre 2 dias de jejum por semana, só água sem comer. Neste caso eu fiz quarta, quinta e acabei hoje ao meio-dia, e o Senhor esta manhã dei uma confirmação, que foi assim, o Senhor me mostrou, foi assim, eu vi 2 cavalos, que isso é a segunda visão, um papa vestido de branco em cima de um cavalo branco, e um papa vestido de preto em cima de um cavalo preto, em cima do muro. O muro era largo, muito largo, e o cavalo branco estava à direita e o cavalo preto estava à esquerda. E o papa do cavalo branco dizia assim para o do cavalo preto: olha, dá cabo daqueles 2. O papa de cavalo preto estava com uma pistola na mão, e ele matava os 2 indivíduos, e também estava a matar o que estava lá ao lado da esquerda dele, que era o cavalo preto. E do lado do cavalo branco estavam muitas pessoas também, e com o cavalo branco estava com a espada, ele estava a ceifar as pessoas, e eu estava assim de longe a apreciar tudo. E quando o do cavalo preto olha para mim, agora eu não sei se ele me vê ou não, mas eu decidi fugir. Quando eu fugi, eu caí em cima das telhas das casas. Depois eu vou para fugir, eu fico parado assim, e eu vi muitos porcos. E o significado disto eu já vou vos falar, que é assim, o do cavalo branco estava a matar muitas pessoas. Os 2 cavalos subiam para cima das telhas das casas, ou depois eles cefavam as pessoas de um lado e do outro. As pessoas era só a fugir, muito a fugir aos gritos. Eu depois, aí a visão se acabou. Portanto, o cavalo preto vinha na frente, o amarelo vinha atrás, e o vermelho era o último. Neste caso, o vermelho em Apocalipse é o segundo cavalo, que eu vou ler agora aqui na passagem bíblica. E Apocalipse 6, 3. E havendo aberto o segundo céu,
e ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava assentado sobre o foi dado que lhe tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Este é o cavalo vermelho que está aqui em Apocalipse. O terceiro selo. E havendo aberto o terceiro selo, eu ouvi dizer: o terceiro animal vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E eu ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz do quarto animal que dizia: vem e vê, e olheis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha o nome de morte e o inferno. E seguida foi-lhe dado o poder para matar 1/4 parte da terra com a espada e com a fome e com a mortandade e com as feras da terra. Meus irmãos, eu acabei de falar há pouco da segunda visão, que foi do cavalo preto e o do cavalo branco, que eram os dois papas, o vestido de preto e de branco. Isso também significa que é um aviso para os irmãos católicos que estão sendo enganados. É assim, é forte, eu tenho que falar, e é assim, eu não venho aqui criticar a religião de cada um, porque assim, Jesus não é religião. Jesus, ele é amor. Jesus é amor e não religião. Jesus não tem placa de igreja. E é assim, é forte, mas eu tenho que falar. Mas é assim, meus irmãos, eu respeito muito meus irmãos católicos, mas é assim, agora desta passagem que eu vou vos ler, como também desta visão que o Senhor me mostrou, dos dois papas em cima do cavalo branco e do cavalo preto. Os dois estavam a matar as pessoas. O do cavalo preto estava a matar com a pistola e o do cavalo branco estava a matar com a espada. Isso tem um significado, porque assim, eu creio que Jesus já está a abrir o terceiro selo, que é o do cavalo preto, que neste caso que estava na frente, que é o cavalo preto que estava na frente, que é o significado do cavalo preto é pobreza e fome, meus irmãos, que é o que tem a balança na mão. Portanto, eu quero vos falar, a visão que o Senhor deu dos 3 cavalos, de onde eles estava a pegar fogo, que significa que os anjos estavam a subir muito depressa. Significa que estas pessoas que estão a morrer sem Cristo, isso é um aviso que o Senhor está a dar. Estes irmãos estão a morrer sem Cristo. Portanto, meus irmãos, existem 2 reinos. Nós é que escolhemos qual dos 2 queremos ir. Portanto, quando esses cavalos passavam, estou a repetir, quando esses cavalos passavam, os anjos estavam a subir. E eu creio que os anjos estavam a subir, que as almas daqueles que foram salvos, que é as pessoas que vão morrer com a fome, que significa o cavalo preto, que vão morrer com a fome. E aqueles que não foram salvos, olha, tem muita pena, mas os 2 reinos existem, que o céu e o inferno existem. Os próprios demónios, que eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, que foi o endemoniado de Gadareno. Os próprios demónios não querem ir para o abismo, que eles disseram a Jesus: não nos atormente e lança-nos para os porcos. Ou porquê que eles quiserem ir para os porcos? Porque eles sabem que o inferno vai haver muito tormento, uma dor insuportável, uma dor eternamente, vão ser atormentados eternamente, meus irmãos. Por isso, esses cavalos, quando se passavam, os anjos estavam a subir, era com essas almas que estavam a ser salvas. E aquelas que não foram salvas, olha, muita pena, que vai ser muito doloroso. O pior não é estar lá no inferno, o pior é a presença do Divino Espírito Santo que não vai estar lá. E da segunda confirmação da divisão que o Senhor me deu dos 2 cavalos, que eu vi dos porcos, é assim, meus irmãos, eu vou-vos ler, e este vídeo é um aviso que o Senhor está a dar para os irmãos católicos e como também para os crentes que estão em cima do muro, que estão um pé no mundo e um pé dentro da igreja, ou assim seja, ou és quente ou és frio. E portanto, eu vou ler aqui a passagem bíblica, que é assim:
para os irmãos católicos, que é assim, vocês vão à Igreja Católica, vocês podem 20, 10, 30 anos, vocês nunca vão ver um padre abrir no livro do Êxodo, que significa exemplo, Êxodo 20, do 1 ao 6. Os papas que estão a ensinar a velar a imagem de Maria e as imagens na igreja, eles dizem assim, olha, isso é só um simbolismo, mas irmãos, isso é um grande engano. Eles nunca leram, eu próprio já fui à Igreja Católica, eles nunca leem o Êxodo 20, que é dos 10 mandamentos, que é assim, Êxodo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, e te tirei da terra do Egito e da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a servirás, porque eu sou o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, a terceira e quarta geração naqueles que me odeiam, e faço misericórdias dos que me amem e aos que guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, portanto, este segundo sonho que eu tive dos dois papas em cima dos cavalos a matar as pessoas de um lado e do outro, que são combate com a visão que eu tive há 7 dias atrás, que é dos 3 cavalos que os anjos levavam as pessoas. O significado daqueles anjos a subir significa que eles estavam a levar as almas daqueles que morreram a Cristo. Agora, aqueles que não morreram a Cristo, olha, tenham muita paciência, meus irmãos. Portanto, meus irmãos, eu estive a ler aqui o Êxodo 20, que é do 1 ao 17, que é o próprio seu testemunho, que eu já fui à igreja várias vezes católica, antes quando eu era católico, e eu nunca vi um padre abrir no Êxodo 20 a falar sobre a imagem. E se eles falarem, eles vão se descartar assim, isso é um simbolismo. Mas se Deus maldito o homem que rezará uma imagem à minha semelhança, se nós formos rezar para a imagem, ele está a amaldiçoar aquela imagem, ele também está a amaldiçoar as pessoas que vão orar para a imagem. Vocês estão a perceber? E depois não é isso. As pessoas católicas, a tradição das pessoas católicas também, são ter imagens de Maria, de Jesus, de São José, São João, e depois eles velem com as velas aquelas imagens. Portanto, se Deus amaldiçoa aquelas imagens, aquilo são portas de entradas, são portais. E olha um grande engano que os padres e os papas estão a fazer. Ao meter estas imagens dentro de casa, isto são portais para os demónios entrar, e mais muitos irmãos vão dizer assim, mas irmão, eu através de uma estátua, de uma imagem, já fui curado. Isto é um engano. O Satanás faz milagres através de uma imagem, para que nós deixamos de zelar por nosso Pai do Céu e para não estarmos a ir à imagem à procura de milagres, de onde isto é um grande engano, meus irmãos. Olha, meus irmãos, o aviso está dado e as visões foram estas, e é assim, eu vou ler agora aqui, ver como é que os dois reinos existem, que o tormento eterno no inferno, até que os demónios não querem ir. Está em Lucas 8, 30 a 33. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, legião. Uma legião são mais de 1000 demónios para cima, meus irmãos. Legião, porque tinha entrado nele muitos demónios, que era o endemoniado de Gadareno. No Lucas 8, 31, e os demónios rogavam-lhe que não o mandassem para o abismo. Vê, eles nem querem ir para o abismo, porque até os próprios demónios sabem o quão doloroso é estar no abismo, meus irmãos. Vocês que abrem os olhos, meus irmãos. Lucas 8, 32. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogavam-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, e tendo saído os demónios do homem, e entraram nos porcos a manada, e precipitou-se de um penhasco
no lago e afogou-se. Vocês viram, meus irmãos, a visão que eu tive dos cavalos, os anjos a subir, eu estou a repetir-se mais uma vez, eram as almas das pessoas que eles estavam a levar, que estavam a morrer em Cristo. E agora, esta visão, a confirmação que o Senhor me deu, que eram 2 católicos, que eu já falei aqui, meus irmãos. Agora, se vocês já sabem da verdade, que se vocês lerem em suas Bíblias o Êxodo 20, do 1 ao 17, olha, está lá os 10 mandamentos. Fala sobre imagens, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Está lá os 10 mandamentos, meus irmãos. E agora, através deste vídeo, o Senhor já avisou, e quem vir, e os irmãos católicos, quem vir este vídeo, e se não se quiser converter, é porque não quer. É como tem uma parábola que Jesus disse: e vós olhando e não veis. É porque a pessoa não quer ver, a pessoa sabendo que é verdade e não quer. E vós ouvides e não quereis ouvir. Isso está em Mateus. É porque a pessoa não quer ouvir a verdade. Portanto, eu estou a falar através deste vídeo para os irmãos também católicos, com muito respeito, e eu peço perdão por isso, mas olha, é verdade, eu tenho que falar a verdade, é forte. E assim, vocês que abrem os olhos, se Deus está-me a dar estas visões, eu creio que já está sendo o terceiro selo, eu creio que já está a ser aberto para o Senhor mostrar o cavalo preto, que é o terceiro, e neste caso está o primeiro, que significa a fome e a pobreza, que tem a balança na mão. E isso significa as medidas de cevada por dinheiro. Meus irmãos, um grande abraço para vocês, eu vos amo, e agora eu queria fazer uma oração de entrega. Se vocês fizerem essa oração, ainda vocês têm tempo, e o Senhor está a dar uma oportunidade grande a vocês. E não se esqueça que eu também tenho um vídeo no canal que o Senhor me deu uma visão da porta da graça, já estava meio de greta, estava assim já, estava quase a fechar. A porta estava quase a fechar, e eu vi as almas entrando mesmo à rasquinha. Portanto, se vocês quiserem fazer uma oração de entrega comigo, serão bem-vindos, mais um filho do Senhor, e bem-vindos à família real de Cristo, que somos nós. Nós somos falhos, meus irmãos, mas se nós se arrependemos, o Senhor é tão amoroso que Ele nos aceita como filhos para a família real, meus irmãos. Então vamos lá fazer esta oração. Senhor Jesus, obrigado por morreres na cruz por mim, Senhor. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. A partir de hoje, Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração para Ti, Senhor Jesus. Que a partir de hoje, Pai Jesus, que sejas Tu, Pai Divino e Espírito Santo, a guiar os meus passos e a minha vida, Pai. Senhor Jesus, eu creio que vieste ao mundo morrer por mim, e eu creio que Tu és o meu único e suficiente Salvador, Senhor. Em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Divino e Espírito Santo. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Jeová. Toda a honra e glória é dada a Ti, Pai Jesus. Amém, Senhor. Glória a Ti. Um abraço para vocês, meus irmãos. Eu vos amo. You may be at church. You may be at work. You may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurred on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra,
morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.